Então, o que ler para entender o Brasil como nação já formada, como processo histórico, como suas raízes procederam desde os seus primórdios e chegaram até o que nós temos hoje, né, como pátria, como Estado já consolidado, o Brasil, né? Eu recebi uma pergunta de um amigo meu sobre o que ler, né, em termos de história geral do Brasil, quais obras seriam as mais importantes, as mais fidedignas, né, as mais rigorosas, né, nesta historiografia nacional. Então, também eu assisti alguns vídeos no YouTube, né, que recomendam, né, livros de formação social do Brasil, formação econômica e mesmo de história geral. E eu achei essas listas, né, e as metodologias que orientaram a formação dessas listas muito incompletas, né, a maioria ou de uma orientação liberal, de historiografia liberal, ou né, de historiografia marxista. Né. E já deixo claro que esse é um canal de viés antimarxista totalmente, porque é uma metodologia que só considera aspectos econômicos e políticos, né, aspectos materiais de produção e de consumo, enfim, de processos histórico-políticos, né, voltados, né, e firmados na parte econômica. Né. É uma metodologia em si um tanto rasa, um tanto superficial e limitadora, né, da nossa compreensão, mesmo que possa ser útil em diversas análises, sim. Uma historiografia marxista tem a sua utilidade, né? Mesmo se não temos livros melhores, né? Um livro marxista às vezes pode nos auxiliar, né, a uma compreensão de algum processo, mas claro, será sempre, né, uma compreensão limitada, né, apenas voltada para aquele aspecto material, né, e nós sabemos que além da história material, além da história econômica, existe toda uma história profunda, né, e nós não podemos sujeitá-la, né, a um segundo plano. Pelo contrário, né, a história profunda acaba sendo mais importante do que a história superficial. Existe toda uma história do mundo espiritual, mas aqui uma história voltada, enfim, para aspectos teológicos, aspectos cosmogônicos, enfim. Mas aqui não seria o momento de entrarmos nesse assunto. Então, gostaria de realizar esta exposição, traçando, né, uma pequena lista, né, de livros interessantes, né, que pudessem introduzir, né, um estudante ao Brasil. A primeira obra que eu gostaria de indicar, né, é um clássico dos clássicos na historiografia luso-brasileira. Não é possível entender o que é o Brasil sem conhecê-la profundamente, né? Não apenas como um livro de poesias, Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, não apenas como um livro de poesias, como um livro que narra os feitos históricos, né, dos descobridores, da própria coroa portuguesa, da própria civilização, né, lusitana, naquela transição de século XV ao século XVI, né, descoberta de novos mundos, né, onde se dilata a fé ao império e se dá novos mundos ao mundo. Não apenas isso, né, mas sim como, né, um livro que manifesta, né, uma ideia de história profética e de história providencialista em Portugal, desde Portugal. Né? Portugal como uma pátria fundada, né, pelo próprio Cristo, após o milagre de Eurique, com Dom Afonso Henriques. Portugal então se lança a toda uma missão civilizacional, né, de dar novos mundos ao mundo e criar uma cristandade ocidental. Né? Então, uma nova cristandade ocidental. Então eu acredito que seja vital para compreender não só a formação do Brasil em seus períodos iniciais, como pensavam os homens, como pensavam os reis, como pensavam os príncipes nessa época, mas também, né, como se compreendia, né, qual a ideia civilizacional que fundou o Brasil, que moveu essa grande missão civilizadora lusitana. Eu acredito que Os Lusíadas, não sei se dá para ver direito na imagem, na capa, mas é um livro vital, sim, e todo brasileiro deve buscar compreendê-lo. É claro que é uma leitura difícil, é uma leitura que, às vezes, digamos, quem não tem o hábito de ler esse tipo de literatura mais antiga, né, com termos mais arcaicos, né, certamente precisará de um dicionário ou de algum tempo, né, para meditar a leitura, né, assim como obras mais complexas, obras mais difíceis, né, por exemplo, você não vai pegar Dante Alighieri e ler, né, em uma semana, ler correndo, né, não é possível isso. É uma obra a ser meditada, a ser bem compreendida e bem assimilada, né, mas com muita seriedade, claro, não ler como um mero livro de poemas, não, absolutamente não. É uma leitura que certamente vai marcar, né, quem se dedicar, né, fortemente. Bom, a segunda obra que eu gostaria de indicar é uma obra que eu encontrei por acaso, né, e adquiri. Se chama Introdução ao Brasil, um banquete no trópico, né, organizado, né, com uma introdução de Lourenço Dantas Mota, um autor que eu não pesquisei, mas enfim. É uma coletânea, né, uma antologia de ensaios a respeito de grandes clássicos, né, do pensamento brasileiro e, enfim, de obras clássicas relativas ao Brasil. Começa, né, com um ensaio a respeito dos sermões do padre Antônio Vieira. São ensaios, né, que tem um viés acadêmico, claro, tem uma proposição, né, acadêmica bastante forte. Por isso mesmo acaba caindo neste defeito, né, de ser um viés mais cientificista, mais racionalista, né, que não considera os aspectos mais profundos, né, da história realmente. Mas são ensaios interessantes realmente, né, quando se trata de sociologia, de historiografia, o próprio de formação econômica do Brasil, ou de formação das instituições políticas. Eu acho que são bons ensaios que avaliam, né, e que resumem muitas obras. Como eu dizia, começa com Sermões, do padre Antônio Vieira, depois passa por Cultura e Opulência do Brasil, de André João Antonil,
Depois um ensaio sobre os projetos para o Brasil, de José Bonifácio. Depois a autobiografia do Visconde de Mauá. Depois um estadista do Império, de Joaquim Nabuco. A Ilusão Americana, de Eduardo Prado. Os Sertões de Euclides da Cunha. Os capítulos de História Colonial, de Capistrano de Abreu. Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. E Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. E depois desses aqui, o que eu citaria seria, né, de todos os ensaios, o que eu indicaria seria o Instituições Políticas Brasileiras, de Oliveira Viana, né? Depois temos outros ensaios, por exemplo, Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, interessante também. Depois já entramos naquela escola de pensamento que eu não indicaria, né, ou talvez indicaria apenas, né, para conhecer o que se deve combater, digamos assim, né? São autores marxistas que realmente mais confundem, né, o leitor, né, o estudante, do que ajudam, né, numa boa compreensão. Nesta lista eu indicaria autores muito melhores, mas enfim, é um livro muito interessante para se ler. São 400 e poucas páginas, eu acho que vale a pena. São ensaios muito interessantes, realmente. O próximo livro que eu gostaria de indicar será o livro Pátria Nova, da Ação Orleanista, que eu não tenho versão física, infelizmente, mas se encontra facilmente, é uma versão digital, né, por meios digitais, né? É um livro que remete realmente à história profunda do Brasil, às raízes e às tradições nacionais, à formação do Brasil enquanto nação, enquanto missão legítima, né, de uma casa real legítima, né, a Casa de Orleans e Bragança. Remete também à ideia da Pátria Nova, né, a qual eu trabalho bastante no meu livro publicado, que é, né, uma ideia precisa de identificar, né, as problemáticas nacionais, identificar realmente o Brasil enquanto uma nação em crise, uma nação que se desfalece, né, em seu próprio edifício histórico, né, e perde o rumo, perde uma ideia de unidade nacional e começa a entrar em todo um processo de convalescência em que diversas facções lutam pelo poder. Elites, né, vendilhas, por assim dizer, né, elites que meramente vendem, né, a pátria, acabam por tomar o controle da cena e manejar estas facções em seu favor. E é um país que perde totalmente essa ideia de unidade e que deve procurar, né, uma instauração, né, de uma nova ideia de pátria, né, ou de uma ideia que resgate suas raízes, resgate seus valores mais profundos em torno de uma unidade perdida, né, de uma unificação nacional, de uma coesão nacional, que realmente leve o Brasil, né, para projetos nacionais de longo prazo, projetos nacionais sérios. Essa ideia da Pátria Nova, muito marcantemente em Arlindo Veiga dos Santos, né, e outros autores, claro, né, e muito importante identificar também, né, nesta obra, né, a questão dinástica, né, a questão da legitimidade e da ilegitimidade, né, dos regimes que passam, né, pela história do Brasil. O próximo livro que eu gostaria de indicar é do Alfonso Tanay, né, um dos grandes historiadores brasileiros, né, um homem que escreveu muitíssimo, né, que tem várias obras, realmente grandes clássicos, grandes séries de historiografia. Qualquer obra que pegares, né, desse autor será interessante, né, mas eu indico Sob el Rei Nosso Senhor e também o História Geral das Bandeiras Paulistas, né, são livros que remetem, né, obviamente, aos primeiros séculos da nossa formação nacional e nesse aspecto de história geral, né, do Brasil, de compreensão de seus processos mais iniciais, né, são obras realmente muito importantes. O Alfonso Tanay navega muito, né, por esses primeiros séculos e é um autor muito interessante. O próximo livro que eu gostaria de indicar é o Problema Nacional Brasileiro, de Alberto Torres, né, assim como As Fontes da Vida Nacional. O Alberto Torres é um dos primeiros intérpretes do Brasil, assim, naquele ciclo brasileiro de pensamento do século XX, né, em que se forma toda uma historiografia, obras de economia política, obras de geopolítica, obras que realmente se dedicam a pensar o Brasil, né, e traçar novos panoramas, né, gerais, né, com vistas ao desenvolvimento da nossa nação. Então, o Alberto Torres é um autor essencial, e eu indico essas obras dele, e também seus artigos, né, que são muito interessantes. O Alberto Torres é uma figura ali política, midiática, né, escrevia para jornais. Da transição do século XIX para o século XX, certamente são obras muito, muito importantes, que têm um viés analítico muito forte, né, e um viés crítico sobre aquele contexto da República Velha, da Primeira República. Enfim, são obras que não se pode deixar de ler, né, com vistas à compreensão do Brasil, né. O próximo livro que eu gostaria de indicar é do Arlindo Veiga dos Santos, Brasil, Província del Rei. Também não tenho em versão física, né, mas tenho em versão digital e se encontra facilmente, distribuído também pela Ação Orleanista. É um livro, né, onde se traça realmente as raízes do Brasil, né, o Brasil como parte importantíssima, como parte vital, né, como uma nova nação nos trópicos, né, pensada por todo um projeto que não é apenas político, econômico, não é apenas, né, a ideia de fortalecer, né, um poderio nacional português ou ibérico, né, mas uma ideia espiritual, né, uma ideia de civilização espiritual, de civilização que se condensa e que se desenvolve a partir, né, do elemento da fé católica. E claro, né, com vistas ao seu desenvolvimento interno, às suas potencialidades, né, e a todo o seu desenvolvimento cultural. Este Brasil é voltado também para a instituição da monarquia. Então, Brasil, Província del Rei, de Arlindo Veiga dos Santos. Esse que é um autor vital, é um autor que deve ser redescoberto, né,
pelas novas gerações, né? Eu diria que é um autor muito superior, né, aos autores que nós temos correndo, né, por essas listas de internet. O próximo livro, né, é o Orgânica Pátria Novista. Aqui eu tenho em versão física, do mesmo autor, Arlindo Veiga dos Santos. É um livro que traça, né, um panorama nacional, né, ali em meados do século XX, né, na primeira metade do século XX, e traça também, né, um plano, né, todo um projeto nacional para o desenvolvimento do Brasil, traça um conhecimento do Brasil, das suas regiões, né, mais interioranas, né, das suas potencialidades naturais, né, e das suas potencialidades enquanto povo, né, enquanto povo organizado, enquanto forças nacionais. É um livro que considera, né, uma nação na sua integralidade, não apenas na dimensão econômica, não apenas na dimensão política, mas também na sua dimensão humana, na sua dimensão cultural, na sua dimensão religiosa, na sua dimensão espiritual, né. As obras do Arlindo Veiga dos Santos são, né, portanto, muito preciosas, né, e é um livro que eu indico realmente com vistas a compreender o Brasil, né, e com vistas a transformá-lo, por assim dizer, desse Brasil contemporâneo, né, em crise total, né, em um Brasil que assume realmente as suas raízes e a sua vocação primordial. O próximo livro, né, são os capítulos de História Colonial, que eu já dizia, né, sobre o seu ensaio, né, a respeito desta obra de Capistrano de Abreu. Também outras obras de Capistrano, desse grande historiador, né, da passagem do século XIX para o XX, que eu indico, seria O Descobrimento do Brasil, que é a sua tese, né, de formação, onde ele realmente desvenda, né, os processos mais profundos do descobrimento do Brasil, faz toda uma narração brilhante, né, sobre esse tema. Além disso, Caminhos Antigos e O Povoamento do Brasil, né, são obras de Capistrano de Abreu que eu indico, muito importantes na história geral do Brasil. Também não tenho versão física, mas se encontra em versão digital. Um livro que eu indico, que não é de um autor brasileiro, talvez um dos poucos, A Religião e a Origem da Cultura Ocidental, de Christopher Dawson. Christopher Dawson é um dos maiores historiadores do século XX, é um dos mais importantes no sentido de compreender profundamente a história, né? Como eu dizia, não apenas como um conjunto de processos históricos materiais, né? Mas em todas as suas facetas, em todos os seus aspectos culturais, espirituais, religiosos, né? Então, esse é um autor vital, né, na compreensão da história do Ocidente em si, né? Então, essa é uma obra em que se deve ter como primária, né, como realmente algo de introdução aos estudos de história, né? O que se quer que se vai estudar, vou estudar a história da Europa, a história de Portugal, da Espanha, do Brasil, da América Hispânica, enfim, estude esta obra de Christopher Dawson, né, A Religião e a Origem da Cultura Ocidental. É realmente um grande pontapé de saída em estudos historiográficos. O próximo livro, né, que é exatamente esse outro autor que não é brasileiro, A Idade Média Espanhola e a Empresa de América. Como sabemos, o Brasil foi parte de Espanha por algum tempo, né, após a morte de Dom Sebastião, assumiu a coroa portuguesa, o Felipe II, Dom Felipe II de Espanha. Como dizia Plínio Corrêa de Oliveira, né, 80% por direito, 20% à força. Acontece a União Ibérica, né, e é um livro de Cláudio Sánchez Albornoz, também se encontra em versão digital. É um livro que trata, né, sobre exatamente esta ideia de Idade Média na Península Ibérica, essa ideia de cristandade, né, mediévica, né, que era hegemônica naquela época, né, e como a Empresa de América, né, não foi, né, algo voltado para a exploração de novos continentes, para somar em termos econômicos, né, para encontrar especiarias, né, nos confins do mundo e lucrar meramente. Não, né, foi um grande empreendimento, né, voltado para toda uma ideia civilizacional, né, todo um projeto civilizacional de formação de uma cristandade, de acordo com aqueles ideais, né, mediévicos, né. O próximo livro que eu devo indicar é A Geopolítica Geral e do Brasil, de Everardo Beckhauser. Então, é uma obra de caráter, né, que realmente remete à formação territorial do Brasil, né, aos aspectos mais naturais de território, de geografia, de política internacional, né, de situação do Brasil em planos globais, né. Então, Everardo Beckhauser é um dos nossos grandes pensadores da geopolítica, né, e essa obra é essencial, né. O próximo livro é Traços da Economia Social e Política do Brasil Colonial, de Félix Contreras Rodrigues, né, um grande economista brasileiro também, totalmente esquecido, né, que merece ser redescoberto, né. Bom, é um livro, como dizemos, é um exame, realmente uma análise profunda sobre essa história mais anterior, né, mais arcaica do Brasil. Um livro muito importante é de Francisco Campos, né, que é o Estado Nacional. É um livro que realmente nos ajuda muito a compreender, né, o Brasil do século XX, né, todos os seus processos e conflitos, né, que levavam de um regime para outro, por exemplo, mais caracteristicamente o Estado Novo, né, em conflito com as elites oligárquicas, enfim, da República Velha, remanescentes, enfim, e depois que retornam à cena do poder, né, o regime pós-45. Né, e é um livro que nos auxilia a compreender, né, o pensamento brasileiro de uma certa camada, né, da nossa intelectualidade, quanto ao Estado Nacional, realmente nos ajuda a compreender muito o varguismo, né, que é um dos processos mais importantes do século XX. Eu diria que é um livro muito importante, né? Francisco Campos foi um grande autor brasileiro, não se deixem levar por caracterizações e mistificações a respeito da figura dele. Foi um autor, claro, que tinha um enquadramento intelectual
muito antiliberal, né, também anticomunista, um grande nacionalista brasileiro. Claro, não diria que concordo inteiramente com o enquadramento dele, né, uma vez que ele manifesta muito profundamente uma preferência, né, por esta síntese nacional, né, que foi um Estado em moldes modernos, né, que se assenta, né, sobre bases nacionalistas. Né. O próximo livro que eu gostaria de recomendar é o meu próprio livro. Eu sou Frederico Montanha, eu recomendo Redescobrindo a Inteligência Nacional. É uma introdução à melhor intelectualidade brasileira do século XX, onde eu traço todo um panorama desta própria intelectualidade, né, de 54 autores brasileiros que conformam, né, um ciclo do pensamento nacional do século XX. Né? E dentro desse ciclo de pensamento está toda a nossa historiografia da época, está todo o nosso pensamento de filosofia, de sociologia, de economia, enfim, de pensadores, mesmo que poetas e romancistas e juristas, né, que se dedicavam a pensar o Brasil, interpretar o Brasil, né, debater sobre suas vocações, sobre seus rumos. Eu trato a respeito da filosofia brasileira no começo do século, sobre a intelectualidade católica e seus centros, sobre as ideias daquelas gerações, né, dos anos 20, 30, 40, a formação da antropologia brasileira, o pensamento nacionalista, os pensadores de geopolítica e defesa nacional, a sociedade de estudos políticos e os anos 30, a vida intelectual do Estado Novo Regime Militar, a terceira geração do século, né, são os pensadores mais posteriores, né, a este ciclo de pensamento do começo do século XX, e também, né, chegou até a decadência do fim do século, né, a decadência intelectual que o Brasil atravessa, em um esboço de suas causas. Nesse livro se encontram, como eu dizia, 54 autores, né? Desde Farias Brito, passando por nomes como Gilberto Freire, Câmara Cascudo, próprio Alberto Torres, né? Terminando com Oliveira Torres, Pedro Galvão de Souza, enfim, Mário Ferreira dos Santos, Enéas Carneiro, enfim, são muitos autores muito importantes, apenas para citar alguns, né? Se encontra realmente toda a grande intelectualidade brasileira do século XX e suas temáticas, né? É um livro de orientação investigativa, né? Onde eu procurei reunir realmente um grande índice, né? de pensadores brasileiros, e através desse livro se pode descobrir, né, uma bibliografia muito, muito relevante. A nossa bibliografia nacional, né? Os nossos clássicos, realmente, não aquilo que se vê exaltado pela mídia e pela academia contemporânea, né? Que, como sabemos, tem um viés muito antinacional, muito anti-brasileiro. Com contato, né, no privado, né, você pode adquirir diretamente de mim, né? Ou seja, na editora está esgotado, mas se me mandares mensagem, né, eu posso enviá-lo, né, na sua versão digital, e a versão física entra em vendas, numa campanha de vendas logo, né. Eu acredito que mês que vem, possivelmente, nós vamos já começar essa nova tiragem do livro. O próximo livro que eu gostaria de indicar, né, ou melhor, a próxima série de livros é de um autor muito melhor que eu, de um autor essencial do Brasil, é o Gilberto Freire. É realmente o intérprete do Brasil, ou um dos nossos grandes sociólogos, historiadores, né, antropólogos, né, por excelência, né. O Mundo que o Português Criou, eu tenho ele aqui em versão física, é uma coleção, né, de ensaios, enfim, com diversas temáticas relativas, né, à nossa formação nacional, aspectos das relações sociais e de cultura do Brasil com Portugal e as colônias portuguesas. Então, é um livro relativo a toda a lusofonia. É um clássico, né, é um livro vital, que nos possibilita compreender muito, assim como toda a obra de Gilberto Freire, né, é uma obra clássica, né, do nosso pensamento nacional. Além desse livro, O Luz e o Trópico, que é um livro bem mais volumoso, né, também são textos de Gilberto Freire, com complemento de outros autores, que se chama Sugestões em torno dos métodos portugueses de integração de povos autóctones e de culturas diferentes da europeia, num complexo novo de civilização luso-tropical. Quando se fala em luso-tropicalismo, nesta vertente de estudos, ou nesta vertente antropológica, né, de historiografia brasileira, por assim dizer, esse estudo dos processos de integração de diversos povos, né, de amálgama cultural, de amálgama civilizacional do Brasil, de amálgama de uma tradição brasileira. Este livro brasileiro é essencial, realmente. O Luz e o Trópico é também uma obra para se estudar e para se meditar, né, para saborear cada página e para fazer anotações, né, não no livro, né, acompanhar essa leitura com caderninho, com bloco de notas. É um livro que conforma, né, uma teoria luso-tropical, né, essencial em termos de historiografia brasileira. A próxima obra que eu indico é Uma Cultura Ameaçada e Outros Ensaios, de Gilberto Freire também, onde o autor apresenta e analisa a cultura luso-brasileira em seu estágio em termos de anos, em termos do século XX, né? E a destaca e compara com a evolução da hegemonia da cultura anglo-saxã e também de outras ondas massificantes provenientes, né, do mundo anglo-saxão, né? Também naquela época falava a respeito do mundo germânico também, sobre essa aculturação das classes cosmopolitas brasileiras, não é? O mundo litorâneo brasileiro, as grandes metrópoles passavam a consumir, né, e se transformar
em centros de consumo e de reprodução de padrões culturais estrangeiros, né, abandonando a cultura luso-brasileira. E é essencial analisar como esse processo se estendeu profundamente e se transformou, né, numa constante na nossa história, né, em que nós temos esta nossa cultura luso-brasileira em processo de apagamento, né, em processo de esquecimento, e uma massa cultural se dá em torno, né, desta cultura de consumo. O próximo autor que eu gostaria de trabalhar é o Gustavo Barroso, indicar História Militar do Brasil e Portugal, Semente de Impérios, 2 livros muito importantes dele. É um autor muito difamado, muito mal ensinado, muito por causa da sua conexão, claro, com os movimentos nacionalistas. É um autor extremamente importante da história do Brasil. A História Militar do Brasil até hoje é um clássico, né? E Portugal, Semente de Impérios é um que trata, né, a respeito das nossas raízes nacionais e da nossa vocação superior brasileira. Existe um livro português de 1921 chamado História da Colonização Portuguesa do Brasil, onde se usa esse termo colonização como sinônimo de povoamento, né, não como sinônimo de exploração de recursos, como se passou a se utilizar esse termo, né, posteriormente, e de forma mais estendida. E esse é um livro excelente, escrito por professores portugueses. Dificilmente vai se achar em versão física, né, somente em sebos ou livrarias portuguesas mesmo, né, lá da terrinha, mas se encontra facilmente a versão digital, né. Esse livro, História da Colonização Portuguesa do Brasil, 1921, tem um frontispício belíssimo e é um livro precioso que destrincha, né, a nossa história de formação enquanto nação. No mesmo ano, 1921, eu indico Jackson de Figueiredo, Do Nacionalismo na Hora Presente, né, onde o autor, muito importante, um autor central de sua época, né, que dá uma nova feição àquele ciclo intelectual brasileiro dos anos 20, 30, e nesse livro, o Jackson de Figueiredo trabalha, né, um panorama brasileiro da época, um panorama brasileiro, uma crítica muito profunda às instituições da República Velha, e classifica, né, e qualifica o debate imensamente com vistas, né, a uma análise das forças nacionais, daquelas camadas sociais, aquelas forças culturais e espirituais brasileiras que poderiam vir a renovar, né, a nossa nação, né, com um projeto nacional de longo prazo. O próximo livro, de João Camilo de Oliveira Torres, Os Construtores do Império, Ideais e Lutas do Partido Conservador Brasileiro, onde analisa nesse ciclo saquarema, né, da história brasileira, a respeito das ideias que orientaram, né, a formação das instituições brasileiras, com foco, né, naquilo que é uma parte mais intelectualizada, uma parte de maior preocupação nacional, né, naquelas camadas políticas do Império Brasileiro, no século XIX, portanto, é um livro que examina, né, uma época muito importante, né, e claro, não está presa, né, a esta época, mas transcende-a, e caminha, né, com uma análise de toda a história brasileira. E aqui chegamos, né, em um autor extremamente relevante, talvez o que mais se necessita redescobrir e valorizar-se, né, que é o José Pedro Galvão de Souza, um autor que tem em sua obra a vitalidade, né, a capacidade de formar a nossa juventude, de educar a nossa juventude naquilo que é realmente o Brasil, daquilo que é a história do Brasil. Um autor de extrema consciência nacional, que por possuir essa característica, né, capaz de ascender uma valorização imensa, né, da nossa história. E ele escreveu O Brasil no Mundo Hispânico e Introdução à História do Direito Político Brasileiro. Essas 2 obras são muito importantes. Sobretudo, né, a Introdução à História do Direito Político Brasileiro é uma obra de historiografia, onde há um processo de síntese, né, da nossa história, com vistas, né, à institucionalidade brasileira, né, ao que é a nossa história jurídica, mas também a nossa história social, a história da formação brasileira como povo, né, desde as nossas raízes mais profundas. E falando em raízes, né, esse autor escreveu um livro curto, um livro também de síntese, mas que é extremamente importante, extremamente relevante, e se eu pudesse dizer, um dos primeiros livros, né, que se deve procurar, né, e ler nessa série, nesta lista que eu indico, é o Raízes Históricas da Crise Política Brasileira, né, um livro que se encontra facilmente em meios digitais, né, e onde se traçam todo um panorama, toda uma análise a respeito, né, deste desencontro nacional brasileiro, que já vem de muito tempo, né, e a luz, né, tendo como pano de fundo, né, o que é a vocação histórica do Brasil, o que o Brasil pode ser, o que o Brasil deve ser. Chegamos então em 2 ícones que compartilham o mesmo sobrenome, 2 grandes autores brasileiros, que são Oliveira Lima e Oliveira Viana, 2 ícones da historiografia, né, e o segundo, Oliveira Viana, um ícone da sociologia brasileira. O primeiro, Oliveira Lima, escreveu Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira e a Evolução do Brasil comparada com a América Hispânica e Anglo-Saxã, né. São 2 obras muito importantes também, em termos de história geral do Brasil e de uma cultura histórica profunda, onde se tem mais do que um prosseguimento da história oficial, né, da história do Estado brasileiro, também se encontra a história social do Brasil, né, a história da formação social do Brasil. Com Oliveira Viana, né, um autor que há de se fazer uma ressalva, ele é extremamente difamado, né, e mal ensinado pelas classes acadêmicas, né, pelos professores de cursos de humanas afim, né. E ele escreveu Instituições Políticas Brasileiras, Populações Meridionais do Brasil, e que são 2 livros muito interessantes. Esse segundo, então, Populações Meridionais do Brasil, que seria o mais controverso, né? Apesar de ser mal ensinado e mal interpretado, né, existe uma questão problemática nele, né, em que há de se fazer essa ressalva.
No entanto, né, este é um autor que evolui imensamente, né, em termos de seus estudos, em termos de uma compreensão mais profunda e mais positiva daquilo que é a nossa formação social, no caráter étnico das nossas populações, que é um tema que ele trabalha. E é um autor que também realiza um processo de demolição de cima a baixo de mitos e falácias liberais, idealistas a respeito da Constituição, né? É a sua famosa obra O Idealismo da Constituição, né? Onde ele examina a ideologia do Estado democrático de direito, não é? Esse processo em que o Estado é meramente um órgão burocrático, né, que administra uma democracia liberal, uma democracia de massas, e um capitalismo é um Estado completamente divorciado de um país real, é um Estado que não tem em vistas nenhum tipo de vocação histórica superior, é apenas um ente burocrático transitório, né, que é facilmente ocupado, né, por elites oligárquicas que fazem, né, desta sua posição de elites, né, um aproveitamento dessa condição com vistas ao seu ganho próprio, né, aos ganhos individuais em detrimento, né, do bem nacional comum. O próximo autor que eu gostaria de indicar é Pandya Kalogéras, né, um grande estudioso do Brasil do começo do século XX, que escreveu obras que, né, vão estudar o Brasil não apenas como a história do Estado brasileiro como nação independente, e também tampouco considera o Brasil apenas, né, como um processo histórico de 1500 para cá, né, mas vai desde o mundo celta, desde a pré-história, né, buscar as raízes profundas, profundíssimas, né, da nossa nacionalidade, da nossa civilização, e analisa todos os amálgamas que foram subsequentes, né, o amálgama dos celtas com os romanos, né, dos lusitanos com os romanos, né, posteriormente a presença dos visigodos, a presença dos árabes, todo aquele amálgama ibérico que se forma, né, na península, e depois é transposto para o Brasil e forma um novo amálgama, né, um amálgama com os povos indígenas, com os africanos, né, que coexistem, né, e formam esta grande nação, esse grande continente, essa grande missão histórica chamada Brasil, né, o Pandya Kalogéras, portanto. A política exterior do Império, né, e formação histórica do Brasil, né, onde parecem títulos, principalmente o primeiro, né, parecia tratar apenas de política exterior, de diplomacia, nada disso. É uma história que, para entrar, né, nesses meandros, né, de presença brasileira no plano internacional, realiza todo um percurso histórico, né, muito profundo. O próximo autor também é muito difamado e muito mal ensinado, extremamente injustiçado, é o Plínio Salgado. Não sabemos por que acontece isso com ele, extremamente associado, né, ao seu movimento político, e é incorretamente compreendido, né, pelas classes falantes liberais e marxistas. Mais do que incompreendido, ele é difamado realmente. Não há a menor preocupação, né, em ter com ele, né, o devido rigor de análise, de exame. E tem uma obra, né, não só de historiografia, como de análise social, de sociologia, de filosofia da história, né, muito importante. É um grande autor nacional. Ele escreveu Como Nascer uma Cidade do Brasil, uma obra em que, através, né, desta formação da cidade tradicional brasileira, se chega, né, a uma compreensão daquilo que é o Brasil profundo, daquilo que são as nossas metrópoles, as nossas cidades tradicionais, né, e as nossas instituições sociais, as nossas tradições nacionais. É uma obra muito importante e vital. O próximo autor também corresponde ao mesmo ciclo intelectual nacional da mesma época, é Tasso da Silveira, que escreveu O Estado Corporativo, onde ele realiza um panorama, uma análise brasileira daquele Brasil, né, daquela República Velha em transição, aqueles anos 30 da Era Vargas, né, em que há toda uma análise da problemática nacional brasileira, e toda uma proposta, né, de uma renovação brasileira em torno das propostas do Estado corporativo, do corporativismo, de uma reorganização das forças nacionais, de uma nova compreensão, uma compreensão cristã, católica, de acordo com a doutrina social da Igreja, daquilo que é a política, daquilo que deve ser a política, né, e daquilo que é a economia, e daquilo que deve ou pode ser, né, uma economia, né, voltada ao bem comum, voltada ao desenvolvimento, né, do povo, e não voltada para meramente conceitos de consumo e produção, né. E uma das teses mais importantes que eu apresento aqui é o livro de Tito Livio Ferreira, O Brasil Não Foi Colônia, né, que de forma alguma corresponde a uma incoerência, né, com outros livros que utilizam esse termo colônia ou colonial, né. Por exemplo, o mais famoso deles, talvez, o livro de Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial Brasileira, onde ainda não havia o acesso aos documentos históricos, aos documentos, às fontes primárias que atestam, né, que o Brasil realmente não foi uma colônia, que o Brasil era um estado do Império Ultramarino Português. O Brasil detinha os mesmos direitos, as mesmas garantias de outros territórios, né, do Algarve, do território de Lisboa, do Porto, do que se possa imaginar como terra lusitana, não é? E apesar desses estatutos às vezes conferirem ao Brasil, né, uma posição sui generis, né, naquele Império Ultramarino Português, né, naquele Império extremamente estendido, né, por vastas regiões na África e na Ásia, mesmo assim o Brasil não foi uma colônia de exploração, não foi uma colônia onde se tinha apenas um objetivo de extração, né, de matéria-prima, extração de produção e enriquecimento, né, de elites portuguesas, nada disso. O Brasil fazia parte, né, e tomava parte em um imenso projeto de consolidação, né, de uma civilização latina, uma civilização lusitana, autenticamente católica e autenticamente tradicional, né, nos trópicos, não? Isso não se pode deixar de considerar. Essa tese de Tito Livio Ferreira é muito importante. E, claro, né, esse termo Brasil Colônia, né, com um certo aspecto pejorativo, se deve muito
em muito grande parte, né, a literatura novecentista, né, uma literatura anti-portuguesa, um sentimento anti-português que se formou no Brasil após a independência. Contribuiu muito para isso um autor que, apesar de ter seus problemas, eu indico sim, é porque é um autor extremamente importante, que é essencial, né, nessa redescoberta e nessa compreensão do Brasil, né, enquanto nação, que é José Bonifácio, né? E aqui eu tenho uma coleção dos textos de José Bonifácio, das obras de José Bonifácio, elaborada por Otávio Tarquínio de Souza, onde se encontra os projetos, né, para o Brasil, se encontra excertos, né, de seus escritos, né, e vários artigos, enfim, em forma até de ensaio político e filosófico, né, algumas notas de José Bonifácio, enfim. É uma obra que se chama O Pensamento Vivo, de José Bonifácio, né, e também, na segunda metade do livro, apresenta O Pensamento Vivo de Rui Barbosa, que também é um outro autor que tem certos vícios ideológicos, né, que aqui não cabe discussão, né, mas é um autor também muito importante, muito simbólico da transição, né, do golpe da República, né, da transição da monarquia para a Primeira República. São dois autores essenciais, simbólicos, ícones, né, da nossa história, José Bonifácio e Rui Barbosa, então. E para fechar o livro, né, aqui temos 3 obras que eu possuo, né, em versões físicas, né, obras da mesma coleção. A primeira delas é uma obra do Padre Antônio Vieira, são as orações. Claro, o Padre Antônio Vieira escreveu, além das orações, dos sermões, e tem diversas obras, né, coletâneas de textos dele. Eu indico, é muito importante a redescoberta desse autor, desse pensador brasileiro. Aqui está o frontispício da coleção, né, desta obra do Padre Antônio Vieira. No Padre Antônio Vieira, os sermões e as cartas, a bem dizer, se completam, né, pois refletem a ação múltipla desse lutador de tantas causas, de tamanha persistência e bravura. É um autor que remete, né, como eu dizia anteriormente, a uma compreensão de uma história providencialista, de uma história que situa o Brasil, né, nos planos da providência para Portugal, para o mundo lusitano, para a latinidade e também para a sua igreja nesse espaço do globo, né, e de uma história profética, de uma idealização, né, no bom sentido da palavra, né, e de uma compreensão do que é o ideal de Brasil, do que é a sua vocação histórica e do que poderia ser, né, uma formação de um povo, de um grande império nos trópicos, né, um império católico, né. Além do Padre Antônio Vieira, eu trago aqui a História da América Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita, um livro escrito no século XVII, né, com prefácio e notas de Pedro Calmo, também um historiador muito relevante, onde nós temos mais do que o desenvolvimento histórico brasileiro da época, né, desde o descobrimento até aquele século XVII, né, nós temos um documento de época, né, nós temos o que era a mentalidade, né, dos brasileiros, né, do mundo luso daquela época, uma obra que documenta uma consciência muito profunda, né, uma consciência de uma civilização em franco desenvolvimento, né, e de uma missão histórica que se realizava, né, a partir da coroa, a partir da igreja, a partir de todo aquele mundo luso, né, que se traçava, né, que se desenhava nesse território, né. É uma obra também que se encontra em versão física, né. Não sei se pode encontrar em versão digital, realmente em versão digitalizada, seria interessante que sim. É, portanto, uma obra extremamente interessante. Um outro autor, uma outra personalidade que eu indico nessa nossa busca de uma compreensão do Brasil, é claro, Joaquim Nabuco, né, um grande estadista brasileiro, um estadista simbólico, que nos seus escritos perpassa, né, a situação, né, a consolidação do Brasil enquanto nação em um plano global, né, em um plano de história universal, né. É um autor de imensa cultura, de profundo saber, de profunda consciência nacional, né, dizia Gilberto Freire sobre ele, né, um grande reformador social, mas não revolucionário, né, um pensador do Brasil que tinha em vistas, né, o bem do nosso povo, né, e não a sua subversão, né. Por fim, eu gostaria de indicar um autor, né, que não é de historiografia, não se trata de análise social, de sociologia ou de filosofia, né, mas para que possamos bem compreender o nosso povo, o sentido histórico da nossa formação, eu indico 2 romances. O primeiro, um grande clássico da nossa literatura brasileira, que é O Guarani, de José de Alencar. Um tanto criticado por um certo idealismo ou romantismo, né, na sua escrita, né, ou na sua compreensão, né, dos primeiros séculos da nossa história, é, no entanto, né, um livro extremamente importante, né, e quem quer compreender o Brasil, quem quer um panorama da nossa história intelectual, da nossa civilização, do nosso patrimônio literário, né, do nosso patrimônio cultural, realmente deve buscar, né, inteirar-se, né, do que tratou, né, esse autor nos seus romances, né, um romance histórico muito interessante. E José de Alencar escreveu, além de O Guarani, né, que, é claro, né, se pudéssemos ouvir a ópera de Carlos Gomes juntamente com a leitura de Guarani seria muito interessante, né, certamente uma recomendação minha. E também escreveu O Sertanejo, né, um outro romance, né, de cunho histórico, onde realmente se pode desvendar, se pode tomar, né, uma bela imagem do Brasil profundo, né, que é o que nós tanto contemplamos no Brasil, né, o seu caráter social, né, a sua formação, a sua presença material, as suas cidades, né, o seu povo, o seu folclore. E é parte de uma coleção muito interessante, né, da livraria José Olímpio, né, uma edição muito clássica, né,
tem vários livros a respeito do Brasil. Eu gostaria de citar alguns, além do Guarani, né, e do sertanejo, né, também tem livros de José Mendes do Rego, Antônio Cândido, Pedro Calmon, Wilson Lousada, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Agripino Grieco, Gilberto Freire, Luiz da Câmara Cascudo, Osmar Pimentel, Mário Casasanta, Afrânio Peixoto. Enfim, são vários os livros. Josué Monteiro, né? É uma coleção muito interessante. O sertanejo é como eu dizia, né, uma imagem, né, do Brasil profundo, né, do Brasil que se mantém, né, com o atravessar das eras, né, que se mantém mesmo que, como eu digo no meu livro, mesmo que o mundo entre em grandes transes, né, o Brasil pacato, né, ainda se conserva sempre, né, o Brasil profundo das pequenas cidades, né, do meio agrário. O Brasil sertanejo realmente ainda se mantém. Bom, esta é a nossa seleção, uma coleção de livros indicados, né, como podemos compreender o Brasil, né, em seus aspectos históricos, em seu aspecto nacional mais profundo, fruto e legado de imensos feitos do passado. E bom, fica por aqui esta coleção de livros, uma boa coletânea, uma reunião de estudos nacionais, né, que possibilitará uma boa compreensão do que é o Brasil, né, um bom entendimento do que é a nossa história, os nossos processos sociais, econômicos, né, as suas raízes filosóficas, intelectuais mais profundas, bem como uma ideia superior, né, de raízes nacionais, de vocação transcendental do Brasil. E fica o convite à leitura, né, e deixem seus comentários, né, o que pensam, né, os senhores a respeito destas indicações e do que, né, extrairão posteriormente, né, dessas leituras. É isto, um grande abraço a todos e, para finalizar, salve Maria e viva Cristo Rei!